lá, qual é o horário de mais procura para as aulas online? Existe um horário mais procurado? Quando eu dava aula em escolas, os horários mais procurados para o ensino de idiomas eram o horário da noite e o sábado. Então, todas as noites e sábado, de manhã e até à tarde. Geralmente, nós não dávamos aulas às sextas-feiras à tarde porque tinha menos procura. Quando eu comecei a dar aulas online, eu transportei isso para as aulas online. Então, eu dei aulas à noite, eu dava aulas à noite, dava aulas aos sábados pela manhã, o sábado à tarde. Mas depois de alguns anos, eu decidi modificar. Eu decidi mudar porque eu gosto mais de descansar à noite. Eu percebi que eu gosto muito de levantar cedo, bem cedinho, mas eu gosto de descansar à noite. Depois das 6 horas da noite, mais ou menos, eu já quero descansar, assistir a um filme, ou até mesmo ler um livro só por prazer e dormir cedo. Então eu comecei a conversar com os meus alunos para saber se nós poderíamos modificar os horários das aulas. Então, aqueles alunos que faziam à noite, eu fiz a proposta a eles de fazer de manhã, bem cedinho, antes do trabalho. Então, eu começo a dar aulas às 6 da manhã. Às 6 da manhã já tenho alunos. Alguns fazem aulas às 6 da manhã, outros às 6h30, 7 horas. Alguns fazem a aula no horário do almoço. E aqueles que chegam cedo em casa, porque tem um trabalho com um horário um pouquinho diferente, fazem no final da tarde. Eu tenho alguns alunos que são médicos, então eles têm um horário bem cheio, mas eles têm alguns buracos, né, durante o dia. Alguns alunos são comissários de bordo, então eles têm uma folga por semana, então o dia vai variar, vai ser uma coisa bem flexível, mas o horário pode ser qualquer horário muitas vezes. Então eu trabalho à tarde ou de manhã com esses alunos. Então eu consegui ter uma quantidade boa de alunos, a quantidade que eu precisava, sem trabalhar à noite. Então, se você não quer trabalhar nesses horários que são mais comuns, digamos assim, você pode tentar mudar, tentar a mudança. Depende muito do seu nicho também. Se você trabalha com crianças ou adolescentes, você provavelmente não trabalhará à noite. Existe também o nicho dos comissários de bordo, que também tem um horário que precisa ser mais flexível, mas que pode ser variado. Pessoas que não trabalham exatamente 8 horas por dia, de manhã e à tarde. Nós temos médicos, por exemplo, que trabalham às vezes muito mais, trabalham à noite, trabalham de madrugada, mas às vezes eles têm horários alternativos. Empreendedores. Eu já trabalhei, por exemplo, com empresários que tinham a própria empresa, então eles pegavam o horário no meio da tarde para fazer a aula, porque eles se programavam para isso e como eles eram donos das empresas, então eles não tinham problemas em fazer isso. Quando você dá aula para professores também, e eu gosto bastante também de dar aulas para professores, eu tenho alunos, como eu dou aulas de francês, eu tenho alunos que são professores de inglês, professores de espanhol ou de outros idiomas. Então, eles têm horários também diferenciados, até porque muitas vezes eles dão aulas à noite, então eles fazem a aula durante o dia. Então existem vários nichos e dependendo desse nicho você pode modificar o seu horário de trabalho. Mas se você não se importa em dar aulas à noite, você também vai ter um público muito bom à noite. O fato das aulas serem online, elas ficam um pouco mais flexíveis também, porque o aluno ele não precisa sair do trabalho ou da casa dele para ir para algum lugar. Então é claro que você consegue, de repente, horários melhores. Eu só consigo dar aulas para o aluno antes do trabalho dele, porque ele acorda, toma um café e já liga o computador e faz a aula. Se ele viesse até mim ou se eu fosse até ele, por exemplo, provavelmente isso não aconteceria. Porque se ele viesse até mim, ele não teria esse tempo. E se eu fosse até ele, eu chegaria na casa dele num momento no qual a família dele está dormindo, muitas vezes. É um momento um pouco mais complicado para você entrar dentro da casa da pessoa. Então descubra os horários nos quais você gostaria de trabalhar, tente encontrar nichos que te permitam fazer isso, converse com os seus alunos e pouco a pouco você vai fazendo a mudança. Essa mudança eu não fiz de uma hora para outra, eu fui fazendo aos poucos, depois já de algum tempo que eu dava aulas. Mas você pode fazer agora mesmo que você esteja começando. É claro que quando a gente está começando, algumas vezes a gente precisa aceitar horários dos quais a gente não gosta muito, porque no começo você precisa da propaganda boca a boca, de pessoas que te indiquem.
Então é normal que você precise fazer algumas coisas que não te agradam tanto, mas depois de um tempinho você pode sim fazer essa transição pouco a pouco para trabalhar nos horários que você prefere. Coloque aqui nos comentários a sua experiência. Quais são os seus horários? Em quais horários você tem mais alunos? Não esqueça também de curtir o vídeo, compartilhá-lo e fazer a inscrição no canal. A inscrição no canal é muito importante para que o canal cresça no YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!